9h30, Nacional. No ar, Papo de Esportes. Tá certo, estamos iniciando esse Papo de Esporte dessa quinta-feira, sempre dentro do show de esportes da Nacional, depois do Jogo da Galera, temos o Papo de Esporte. E hoje, com muito prazer, a gente recebe, acho que com muita gala, o Papo de Esportes no dia de hoje, marcando o dia 28 de outubro de 1999, o nosso garotinho, nosso José Carlos Araújo, que passou uma época aqui brilhante na Rádio Nacional, e um dos grandes nomes da radiofonia esportiva em todo o Brasil, em todo o Rio de Janeiro. Como diz o nosso Zarif, casa cheia com certeza, e a Ibope total no Rio de Janeiro pela Rádio Globo. Ô garotinho, eu agradeço inicialmente pela sua presença no Papo de Esportes aqui na Nacional e obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Olha, antes de mais nada, Borges, minha saudação a toda a galera da Rádio Nacional. Eu tenho um carinho muito grande por esta casa, porque num dos momentos mais difíceis da minha carreira, que foi em 77, eu tinha que decidir um caminho. E o caminho que eu decidi foi exatamente vir para essa casa, onde eu tive uma acolhida muito grande e aonde permaneci durante 7 anos fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, que é o radiojornalismo e principalmente o relato das transmissões esportivas. E foi nesta casa também que nós fizemos a Copa do Mundo de 78 na Argentina, a de 82 na Espanha, e foi 78 e 82. Mas eu estarei exatamente no fevereiro de 77, no dia 6 de fevereiro, em Bogotá, Brasil e Colômbia, eliminatórias da Copa do Mundo de 78. Então aquilo ficou muito marcado em mim, porque eu, o Deni Menezes e o Washington Rodrigues saíamos da Rádio Globo, quer dizer, o Washington da Rádio Tupi, né? E o Deni comigo da Rádio Globo, e estreamos aqui num pega pra capar, que eu vou te contar. Ninguém, o Carlos Paulo está lembrado disso, ninguém queria liberar a gente e tal, brigando. Olha só, hoje todo mundo luta para conseguir um emprego, um espaço, porque está difícil. Naquela época eu tinha um emprego, tinha um espaço, e não queriam deixar eu trabalhar. Então, essa acolhida eu encontrei aqui na Rádio Nacional, que foi o meu grande desafio profissional, e aonde eu testei aquilo que aprendi desde 15 anos, trabalho em rádio desde 15 anos, então, onde aprendi, pude executar sem ninguém interferir no meu trabalho. E onde se faz ainda hoje o radiojornalismo com bastante vibração, haja vista não apenas no futebol, mas nos grandes eventos, chegada do Papa, Carnaval, eleição, a Rádio Nacional tem sempre a sua marca e a sua presença. Agora, garotinho, você falou aí que começou em rádio aos 15 anos. Aqui mesmo. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Aqui na década de 50, 60, ainda tinha um programa chamado Clube Juvenil Todd. Era apresentado no estúdio de rádio teatro pela professora Maria de Lourdes Alves, que era uma funcionária da Rádio Nacional que apenas fazia programa com estudantes. E ela tinha um programa de estudante na Rádio Roquete Pinto e aqui na Rádio Nacional, aqui era o Clube Juvenil Todd. E eu, com farda do Pedro II, eu estava no Pedro II aqui na Marechal Floriano, então vivia sempre aqui circulando pela Praça Mauá para visitar navio ou tomar sorvete de pistache numa sorveteria que tinha aqui na esquina. Parece que do sogro do Manuel Barcelos, se eu não me engano, que era um dos grandes animadores da Rádio Nacional, ele, César de Alencar e Paulo Gracindo. Então o sorvete pistache ninguém tinha no Rio, igual essa esquina aqui, Praça Mauá com Camerino. E eu era tarado, como vários amigos meus, colegas de colégio, estudei 7 anos aqui no Pedro II, para vir visitar navio. Pintava navio novo, meu amigo, a gente estava aqui na Praça Mauá. E aproveitava, dava uma subidinha. E como tinha esse programa de esporte, eu vim aqui, programa de estudante, eu primeiro comecei na Rádio Roquete Pinto, e aí passei a fazer aqui, quinta-feira, 4h30 da tarde, na Rádio Nacional, Clube de Juvenil Todd. E nunca mais me esqueço que os locutores do horário trabalhavam de terno, gravata, elegantemente vestidos, eram Hamilton Frazão e Meira Filho, que depois se elegeu senador por Brasília durante alguns anos.
E eram os maiores nomes, assim, da locução, como Aurélio de Andrade, cujo estúdio aqui a gente está falando, homenageando ele. Aurélio, com quem eu trabalhei também muito tempo aqui, o Domício Costa. Então tinha muitos nomes, de passar pelo corredor aqui, encontrava um violão ensaiando um cantor para um programa de auditório. Então, eu menino, quer dizer, olhava aquilo e ficava empolgado. Então, ali eu comecei a fazer rádio na Roquete Pinto e aqui na Rádio E Nacional. ali você já pensava, eu tinha alguma... Transmitir futebol. Já? Eu queria, mas ninguém deixava. E tem um lance curioso. Eu, com 15 anos para 16, eu me tornei profissional. Não, 14 eu comecei aqui. 15 anos eu já me tornei profissional. Aí eu me lembro que eu queria ser locutor esportivo e ninguém deixava. Até porque minha voz estava em fase de transformação, de mudança. Rateava de vez em quando, eu nunca fumei. Então os caras diziam assim, pô, você tem que pegar um cigarrinho que de repente tua voz vai ficar mais grave e tal. Cigarro, né? não. Aí cigarro não, eu sou alérgico até hoje, acho que é uma ideia péssima esse negócio de fumar. E aconteceu simplesmente o seguinte, eu fui ser profissional na Rádio Continental, emissora metropolitana e emissora continental na Rua Riachuelo. E eu queria ser locutor esportivo, ali já estava uma equipe que era Valdir Amaral, o Domingos Araújo, Sérgio Paiva, Jorge de Souza, e meu pai era chefe da contabilidade, o que ajudou, de certa forma, eu chegar junto. Certo. Aí eu era locutor comercial com 3 horas, 5 horas por dia, e o Palu, Carlos Palu, que para mim foi o maior rádio repórter que eu conheci, que naquela época ainda estava moderno, estava 50 anos na frente. Ainda hoje ninguém faz radiojornalismo como o Palu fazia. Só o esporte é que faz. Então o Palu me botou para fazer reportagem de rua, junto com Everton Correia, que depois veio a ser locutor do Repórter Esso aqui, substituindo o Heron Domingues. Everton Correia, quando o Heron morreu, ele foi o Repórter Esso, depois é que veio o Roberto Figueiredo. Então, o Alberto Cury também. Roberto Cury também foi locutor do Repórter Esso. Aí foi ali que eu comecei a improvisar, a aprender com o professor Palu. Palu foi um mestre para mim. Eu digo, Valdir Amaral, eu aprendi muito a organizar a parte administrativa, mas o Palu eu aprendi a organização no microfone. Quer dizer, aquilo postura, de... postura. Colocação. Organização, ou seja, um comando e ninguém chama um outro informante. Isso. Todo mundo só pode chamar o comando e dali distribuir o time de transmissão. Nada além de 2 minutos, que o velho Paulo Roberto, aqui na Rádio Nacional, já fazia programa para dar velocidade ao rádio. E o rádio sempre foi minha grande paixão. Então o Palu, eu me lembro que ele me trancou no estúdio, lá na Riachuelo 48, ficava a Continental no 5º andar e a Metropolitana no 6º. Ele me trancou no estúdio e disse assim, tem 10 minutos para narrar um incêndio. Eu com 15 anos, farda do Pedro II. Aí ele foi lá para a mesa, ficou lá com o operador, que era o Elmo Magno Rocha, o Elmo que até hoje está vivo aí, depois foi da Eldorado, foi da Jornal do Brasil, com quem eu trabalhei na Eldorado também. Aí eu me lembro que eu fiquei narrando. Bem, aqui na Rio Branco, esquina de Presidente Vargas, são 4 horas e 40 minutos da tarde, o trânsito inteiramente congestionado, e eu procurando coordenar as ideias. E uma coisa que eu tinha aprendido com Carlos Lacerda, que foi governador aqui desse estado, é que quando você fala para um determinado público, ou mesmo quando você fala para 1, 2 pessoas, para você não se perder, o melhor é você apontar um olho e começar a ter um olho de apoio, e esse olho de apoio, nunca nenhum professor me ensinou isso. O Lacerda, eu vi uma vez ele comentando isso, eu assimilei, e o João Saldanha era um cara que usava bem isso. Então, eu comecei dentro desse estúdio, olhando o olho do Paulo e conversando com ele. Olha, até agora os bombeiros ainda não chegaram, o hidrante aqui da esquina não tem água, há um tumulto geral, um corre-corre para cima e para baixo, estou vendo gente chegar agora lá na Rua Camerino. Aí comecei a mentir, né? A criar imagens e tal, porque são as imagens mais ricas, são aquelas criadas exatamente pela nossa palavra e traduzidas na cachola de cada ouvinte. E ali foi o meu primeiro grande teste. Mas como eu queria ser locutor esportivo, uma noite
e ouvinte de torcedor do Fluminense, acompanhando todos os jogos do Fluminense, uma noite eu digo assim, quer saber de uma coisa? Eu vou atrás do Orlando Batista lá na Rádio Mauá. E tinha um programa, o Orlando transmitia pela Rádio Mauá, que era no Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. E também tinha uma equipe grande lá, mas muitos repórteres e tal, comentarista, inclusive o Oswaldo, que é irmão dele. Aí eu fui lá, eram 10h30 da noite de um domingo. O programa dele era de 10 às 11 ou 10 à meia-noite, não me lembro bem. Fiquei lá, esperando ele dar uma chance de eu conversar com ele. Aí, porque eu ouvia a transmissão lá deles, eu dizia assim, pô, eu tenho chance de entrar nessa equipe. Pelo menos para fazer um informativo num joguinho aí e tal. Aí o Orlando deu uma esnobada, rapaz. Eu não tenho lugar aqui para ninguém, minha equipe está completa, não sei o quê. Pô, aí foi uma frustração. Fui para casa tarde pra caramba, mas com aquela frustração. Digo, bom, vou esperar um dia. E o meu dia para trabalhar em futebol surgiu quando eu, como locutor comercial da Rádio Eldorado, era em 550 kHz, ali na Presidente Vargas, em frente ao Hotel Guanabara, eu estou trabalhando muito bem, abri a rádio. E o operador é Oswaldo Ribeiro, famoso Malvadeza. O Oswaldo Ribeiro atrasava, a Rádio Eldorado era num apartamentinho, ali na Presidente Vargas, e ele atrasava, não chegava nunca na hora para abrir a rádio. Aí eu puxava o microfone do estúdio com cabo longo, botava na console, e eu mesmo abria, botava disco, botava o jornal no ar lá de São Paulo e tal, e marcava o cartão de ponto dele, para não dar a zebra pro lado dele, né? Porque lá tinha um negócio que você botava uma campainha na porta, quando o cara abria a porta fazia zzz, aí você já sabia que tá chegando gente, quer dizer, se sujou alguma coisa, você logo, né, limpava a barra. Aí o Oswaldo chegava às 7h30, 7h40, aí um dia eu estou muito bem falando, tocando disco, naquela época, o comercial ainda era com acetato, tinha que botar no ponto, botar em áudio, botar no ponto acetato para soltar o comercial, né? Aí eu me lembro que toca lá, eu digo, pô, é o Oswaldo chegando. Eu estou falando, entra o Luiz Brunini, de terno branco, para variar, que morreu agora recentemente. Luiz Brunini era diretor-geral da Rádio Globo. Ele entra de terno branco, gravata preta, e fica em pé atrás de mim, olhando aquele garoto trabalhar como operador e locutor, coisa que as FMs hoje fazem com bastante frequência, né? Aí acabei, passei o jornal Pirelli para Eldorado de São Paulo, li a minha parte aqui. O meu redator na época era o Sérgio Viotti, esse ator famoso, né, da Rede Globo, e tinha dois outros, um era o Zé Fernandes, que foi também jurado do Flávio Cavalcante, você deve estar lembrado. Me lembro. Os dois faziam programas que eu apresentava. Aí o Luiz Bruno pergunta, quantos anos você tem? Eu falei, acho que 17 anos. Aí ele disse para mim assim, por que você está fazendo essas duas coisas aqui? Eu digo, não é que o meu operador ligou dizendo que está passando mal, e para não deixar a rádio fora do ar, eu abri e estou tacando ficha aqui. Aí ele ficou olhando, aí foi lá para dentro. Não tinha ninguém na rádio ainda essa hora, 7h pouco da manhã, né? Só um maluco que vai visitar a rádio essa hora. Aí dali para diante, eu, como a Rádio Globo estava comprando Eldorado, eu não sabia. Ah, você não sabia? Não sabia. Né? Aí eu digo, bom, chegou a minha chance. Aí eu procurei o Celso Garcia, que foi quem me levou para o esporte da Rádio Globo para ser plantonista. Quem era o locutor principal na oportunidade, naquele momento que você Do foi Valdir, pra lá? era o Valdir Amaral. Valdir mesmo, Era Valdir. com quem o meu pai tinha trabalhado na Continental durante muitos anos, e conhecia meu pai. E conhecia meu trabalho como repórter. Mas acontece que ninguém queria largar. Eu abri a rádio às 6 da manhã, a Metropolitana. Então aquele negócio de, pô, quem é que vai abrir a rádio às 6 da manhã para não chegar atrasado? Eu chegava às 5 horas. Já Aí tinha um que acertava chegava o relógio certinho. daqui de dentro, acertava do operador, fazia tudo. Então eu era todo organizadinho, né? Então eles não queriam perder um locutor que abria a rádio. Aí aconteceu isso, eu fiquei na Eldorado durante 2 anos fazendo. Aí já fui para a faculdade, me formei em geografia na UERJ, fiz concurso para o Estado, passei, trabalhava no dia como repórter esportivo. Esportivo já? Aí o Celso me levou para ser plantonista da Rádio Globo, exatamente quando ele estava levando o Zico para o Flamengo. Então, meu querido Celso Garcia foi responsável por eu começar uma carreira no rádio esportivo. Agora, você como um grande comandante que o é da Rádio Globo,
Você acha que todos deveriam começar justamente pelo plantão, passar para repórter e depois passar para locutor? Olha, Borges, esse é o caminho certo? Eu vou te dizer, vai muito da formação e da vocação de cada um. Eu, por exemplo, se você me perguntar assim, o que você gosta mais, de futebol? Eu gosto mais é de rádio e jornalismo. Então, agora recentemente, na Rádio Globo, por exemplo, eu fui cobrir com a minha equipe de esporte o evento Em Nome do Pai. Em Nome do Pai lá, com o Marcelo Rossi. Eu fiquei 5 horas no microfone com a minha equipe fazendo cobertura de música, de arquidiocese, de paróquia. É isso que você gosta? Eu gosto disso. Da movimentação do radiojornalismo. Do radiojornalismo. Então, quando, por exemplo, a gente vai fazer um basquete, como se fez agora a final do Maracanãzinho, eu não estou preocupado única e exclusivamente com as nuances do jogo. Eu estou preocupado, sim, como é que a Polícia Militar está montando o esquema, se vai dar certo. Se vai haver briga, já tem um planejamento, aí já está prevendo, já tem gente do lado de fora, o amarelinho parado lá, microfone girando, bastante informação, que é o que eu mais gosto de fazer. Você acha que isso prende o ouvinte do esporte, não só a transmissão, mas prende mais também prende aquele que não é o ouvinte do esporte, porque se você levar em consideração, as redações de televisão, de rádio e de jornal, no domingo tem efetivo menor. É muito comum chegar na redação da Rádio Globo no domingo, na Rádio Tupi tem um cara de plantão. Ah, porque não tem Globo no ar, não sei o quê. E ali que a gente deita o rolo. O Brandão era um repórter esportivo, que a gente transformou, era gerente do Banco Boa Vista, foi o Washington até quem botou ele primeiro no Show da Madrugada, e na Rádio Globo ele era repórter, cobriu o América. Mas pela deficiência do radiojornalismo, eu achei por bem colocar o Brandão fazendo reportagem. Porque, infelizmente, é uma verdade que eu sinto, o radiojornalismo, ele tem sido comandado nos últimos anos por gente de jornal e não por gente de rádio. Quando o radiojornalismo tem características inteiramente diferentes, de velocidade, do time, da linguagem. É muito comum encontrar uma menina do jornalismo que só sabe ler escrevendo na prancheta. Ela vai para a rua, escreve na prancheta, trânsito congestionado, mas ela não diz onde ela está. Quer dizer, aquilo que o Palu, eu aprendi com o Palu primeiro, dizer onde você está, como você está e por que você está. Então, se ela disser, aqui na Rio Branco com Uruguaiana, neste momento, o sinal está com defeito, o trânsito está congestionado por falta de policiamento, fazemos um apelo, ela se posicionou e deu credibilidade à notícia. E quem vem de jornal, o fracasso da Rádio Jornal do Brasil, no meu modo de ver, foi exatamente esse. Porque passou a fazer um jornalismo de jornal, frio, de dentro para fora. O jornalismo não vai morrer nunca no rádio, quando feito de fora para dentro, como a gente faz no esporte. A essa hora você tem repórter em setores lá fora. Quando foi durante o dia, você tinha repórter no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, cobrindo tudo, cobrindo, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo lá no hotel em Copacabana, e não aqui dentro, senão você não tem credibilidade. Não tem credibilidade. Morre toda a rádio de jornalismo que se propõe a fazer jornalismo de dentro para fora, tende a morrer, porque quem dirige não tem a sensibilidade. O rádio com emoção é esse que a gente faz no futebol. Eu me lembro quando eu fui para a TV Globo, em 85, eu fiquei 5 anos na TV Globo, de 85 a 90, levado pelo Paulo César Ferreira, que foi diretor desta casa também, e o Paulo César Ferreira me levou para lá, ligando para o Armando Nogueira e para Alice Maria. Aí fiz teste com ela, e de repente, para começar a ler, por exemplo, teleprompter, eu me atrapalhava porque eu nunca tinha visto aquilo na minha frente, né? Na minha vida eu nunca tinha visto um TP para ler. E depois eu não me sentia bem para apresentar o Globo Esporte, lendo um texto que não foi preparado por mim. Eu disse assim, Alice, faz uma coisa para mim, me dá 3 assuntos e deixa eu criar aqui a notícia. Aí, o hábito até do rádio. Aí eu comecei, pá. Ela disse, pô, mas você improvisa bem. Eu digo, não, é que no rádio a gente não escreve nada. Então, eu acho que essa presença do homem do rádio na televisão é que deu vida ao jornalismo. Você vê, por exemplo, quem é o melhor apresentador, âncora, como chamam aí, de carnaval da televisão brasileira? Fernando Vanucci. Quem era depois dele?
Paulo Stein, ele aqui em Araújo. Paulo Stein foi repórter nosso aqui da Rádio Nacional também. Então são os homens do rádio. Entende? O Wilton Gomes, o Papinha, que morreu recentemente, foi um dos maiores repórteres que eu já vi de externa. Rubens Amaral, Raul Brunini, o Ari Viseu, que está vivo até hoje, e que foi também repórter desta casa. Então eu acho que este radiojornalismo é que me emociona, que me empolga e que não vai morrer nunca. Agora, você falou da repórter falar o local que está, aquela coisa do Denis, que o pessoal acha que é uma colocação do Denis meio chata, mas eu acho correta. Eles vamos conferir a hora. Aí confere a hora lá na Alemanha, confere a hora no Rio, confere a hora em outro local, no horário brasileiro verão, por exemplo, em algum local no Brasil que não tem horário. Dá credibilidade que dá credibilidade, não é isso? Mas você vê hoje, por exemplo, Faustão, Luciano Huck, quando está fazendo programa ao vivo, dando a hora. Fantástico está dando hora agora. Da hora, para dizer que está ao vivo. Porque a televisão, ela viciou o repórter a não improvisar. Os 5 anos que eu fiquei dentro da TV Globo, eu me lembro que reportagem ao vivo, por exemplo, no jornalismo, eu vi muita gente de nome se dar mal ou tropeçar. Eram 2 repórteres no jornalismo e um só no esporte que sabiam improvisar em Copas do Mundo, em flashes ao vivo. E isso a gente aprende no rádio, no dia a dia, que não adianta querer escrever. E eu vejo ainda hoje estagiário, quando começa lá no jornalismo, e começa na prancheta a escrever, eu tomo papel. Quando vem conversar comigo, eu digo, conversa comigo. Faz de conta que eu estou no outro lado da linha. Vamos conversar no telefone. Aí eu estou com uma estagiária lá que fala inglês, francês, japonês, espanhol. É numa seleção a rádio fez uma seleção lá de 100 e tanto, eu ganhei um para selecionar entre 10, escolhi essa. Lógico. Não é? Até porque vem Copa do Mundo do Japão e tudo mais. Mas aluna da UERJ. Então ela vem com tudo escrito, eu tomo o papel. Agora que ela está se adaptando, Aí tem que ensinar o quê? Colocação de voz. Se você não colocar a respiração perfeita, você vai perder o fôlego no meio do caminho. Essas coisas que o rádio tem a obrigação de ensinar. Entende? Não ensina, não Outra coisa, o Valdir Amaral, o que foi importante para você, o Valdir Amaral, em relação a outra parte do rádio esportivo, que a gente sabe que o radialista hoje, por exemplo, principalmente do rádio esportivo, ele só ganha dinheiro com a outra parte, que é a parte financeira, a parte comercial. O que ele te ensinou, o que foi ele que realmente levantou a ideia de partir junto paralelamente à propaganda com o rádio? Foi no ano de 68, eu estava há 3 meses de casar, eu ia casar em dezembro de 68, casei em dezembro de 68, e em setembro o Jorge Cury me chama para ser o segundo locutor da Rádio Nacional. Aí na época eu ganhava, não me lembro quanto eu ganhava, mas o Cury me ofereceu para ganhar aqui, era o dobro. Aí eu falei para ele, olha, Valdir, eu não vou fazer leilão não, eu vou sair porque eu estou precisando de grana, aluguei um apartamento, já estou pagando aluguel, e eu vou precisar ganhar mais, porque eu estou dando aula estava dando aula em 3 colégios, trabalhando no dia e trabalhando na Rádio Globo. Então, quer dizer, estava pesado pra caramba. Aí ele disse assim para mim, você não vai não. Eu digo, por que eu não vou? Eu vou assumir o comercial em outubro, mês que vem, e você vai ser contato de publicidade. Eu apenas professor, quer dizer, repórter por vocação, professor por formação, eu digo, bom, então vou segurar. Aí ele disse assim, olha, você vai fazer o seguinte, eu vou te dar uma relação de agência, você vai visitando. Não sabia vender nada, né? Nunca tinha vendido nem laranja na feira. Aí ali eu fui aprendendo, fui tomando gosto. A gente tinha uma comissão muito grande na época, superior até a da TV Globo, contada da TV Globo. Aí eu consegui ganhar um dinheirinho que me fez respirar, e me fez também gostar de propaganda. E passei também a tomar uma postura que o locutor esportivo não tinha que ler texto, tinha que vender produto. Então meu discurso era esse. Eu corria nas agências para vender o nosso negócio e dizia assim, olha, a nova fase do rádio esportivo não é mais de ler texto. Não é mais locutor, não é speaker. Hoje é o comunicador
vendedor de produto. E eu sou um vendedor de produto. Aí eu comecei, fui eleito o contato do ano em 74, em eleição das agências, 75, depois da Copa da Alemanha, que foi minha primeira Copa do Mundo, que eu transmiti os Jogos da Alemanha, e o Valdir me passou a necessidade de vender bem o meu produto. Que ninguém vai vender melhor o meu negócio do que eu. Você próprio, Não é? lógico. É a mesma coisa que você vender. Por exemplo, você tem um boteco. Você pode. O português é o maior exemplo disso. Bota o boteco na mão de um cara qualquer, Funciona. vai fechar, vai quebrar. Do português Bota na mão funciona. do português, vai funcionar. Funciona. Não é? Igual empresa de ônibus. Bota na mão do governo, uma CTC quebra. Isso. Bota na mão do português, ele cresce pra caramba. É ou não é? Porque é o negócio dele. Ele fica ali à frente, ele controla tudo. E o meu negócio hoje, quer dizer, eu fiz jornal durante 10 anos como colunista. Fui repórter outros 7 anos. Trabalhei em televisão, trabalho até hoje. Faço rádio. O rádio ainda é o veículo que vende mais emoção e, consequentemente, é o veículo que eu mais gosto, que mais me adapta e que tem muita coisa para ser criado ainda. Outra coisa, você, quando veio para a Rádio Nacional, como você disse, o grande desafio seu, a passagem aqui na Rádio Nacional, você fez uma coisa que eu acho que deveria ser feita, eu não sei se futuramente vai ser feito no rádio, mas você tomou praticamente 80% da programação com o esporte, para justamente procurar, com esses 80%, concorrer com a Globo, que tinha audiência no momento, né? A grande audiência. Mas não foi não? bem assim, não. O espaço foi ocupado na medida em que o trabalho nosso ia crescendo e a gente ia vendendo. Porque pouca gente sabe que eu vim para a Rádio Nacional com o Denis, com o Washington e depois o Luiz Mendes. Nós fizemos uma empresa e essa empresa fez um contrato com a Rádio Brás. Ao mesmo tempo, a gente tinha um salário simbólico na carteira. Certo. Mas a gente passou, eu vendia, planejava, eu entrava às 8 da manhã, saía 10, 11 da noite. Todo dia. Eu ia para a rua vender. Para você ter uma ideia, eu vendi uma vez o Campeonato Mundial de Basquete nas Filipinas. E mandamos o Sérgio Moraes. Foi uma transmissão assim maravilhosa, porque o Sérgio Moraes era, na época, o melhor narrador de basquete. E foi inédito naquela época, em termos de basquete? Foi. Talvez tenha sido o único mundial fora do Brasil de basquete que a Rádio Nacional transmitiu. As vinhetas que vocês têm aqui até hoje, nós criamos, show de bola. Eu gravei no Estúdio Eldorado em São Paulo, essa vinheta. Isso tudo foi gravado lá. Esse Sinal do Tempo gravei no Eldorado de São Paulo. Esse bate-bola também? Bate-bola também foi título nosso. O Cabral que fazia numa oportunidade. Eu botei o Cabral fazendo. Uma vez, né? Era 11 horas da manhã, não é isso? Era de 11 a 1. 11 a 1. Quer dizer, primeiro é de meio-dia a 1, depois ficou de 11, por causa do crescimento da publicidade. Tanto que chegou um ponto que eu já não tinha mais salário na Rádio Nacional, não era mais empregado, tinha apenas minha empresa prestando serviço, e a Rádio Nacional me pagava com espaço. Então eu tinha, tipo, 1 hora por dia, no fim da noite, era o Nacional Esporte, 11 da noite. Tinha um comentário meio-dia, abrindo bate-bola, meio-dia e 5. Você até comentou aqui em off antes de começar que você saía da sala, gravava aqui. Né? Gravava no Estúdio H aqui. Exatamente. E também tinha uma quarta do futebol, que foi a Texaco, que eu fechei durante muitos anos, e ela fechou comigo aqui, e Osmar em São Paulo. E Osmar em São Paulo. Lá e cá. Agora, o Zé Carlos, a gente conversa muito, e se conversa muito no meio, pelo menos radiofônico, dos profissionais de rádio, que o FM seria o rádio no futuro em relação ao rádio esportivo. Você concorda com isso? Concordo. Concordo sim pelo seguinte. Antigamente se pensava muito na potência da rádio AM para penetrar pelo Brasil. Com o advento do satélite, hoje você tem o rádio FM, você faz uma rede no Brasil, joga em satélite e transmite para o Brasil inteiro. Por que o FM? Eu já tinha uma proposta de este ano de 2000, aliás era para ir em 99,
eu ir para o FM e largar o AM. Eu não larguei pelo amor que eu tenho à Rádio Globo e até porque o que isso poderia ocasionar em termos de mercado. Então, eu iria para 98. Minha proposta era a seguinte, eu ia ter um programa de 5 às 7 na 98, apresentando música, as mais pedidas e tal, bem popular, trânsito, clube. Eu ia fazer de 5 às 7, isso era para ter no início do outro contrato que terminou, meu. E eu ia transmitir futebol só pela 98 com uma equipe diferenciada e com uma transmissão também diferenciada. Porque o que houve foi o seguinte, nós estamos no FM hoje com uma entrando em rede com aquilo que transmite no AM. Mas a minha ideia era fazer uma adequação ao público. Tudo bem, Tassi? Mas eu saí da Rádio Nacional para a Rádio Globo. Voltei para a Rádio Globo. Ele já estava treinando, ensaiando comigo. Você já ia criar... Eu ia fazer aquilo que o Justo faz, a parte do humor na transmissão. Entendeu? Eu dizia, João Kleber, esse Romário já perdeu tantos gols. Será que lá em Roma, no Vaticano, o Papa não está rezando por ele? Aí ele entrava, meus amigos, aquela coisa. Era o futebol show já, na época que eu queria implantar. E o João Kleber era o cara ideal. E estava já tudo talhadinho. Aqui, nós fizemos no intervalo, no final do jogo, a chamada risonha esportiva. Não sei se o Carlos Paulo está lembrado. Com o Ari Leite, o Geraldo Alves, tinha mais um. Ari Leite, Geraldo Alves, tinha mais um e tinha um cara... Hein? Não era Orlando Drummond, não. E tinha um cara do violão que vinha fazer as paródias. Aqui na hora. Então, tudo que tinha acontecido no domingo, quer dizer, ao invés do balanço final que eu tenho hoje, tinha um comentário, acabava o comentário, tinha risonha esportiva. Ao vivo, praticamente de improviso, eles gravavam as paródias durante a tarde, ficava a tarde toda aqui, trancado. Então, quer dizer, era um negócio já novo, carioca, porque São Paulo tinha um show de rádio na Jovem Pan, que era muito sem graça para o nosso gosto, né? Era um negócio muito paulista. Mas já era uma ideia que eu tinha. Mas hoje, ainda hoje, eu penso em inovar na FM. A 98 vai ficar durante um ano em rede comigo. E provavelmente... Já a partir desse seu contrato agora? A 98 já está entrando comigo. Já está entrando todos os domingos. Todo domingo. Agora, você disse que não foi para a FM para não criar um problema no mercado, não é isso? Eu senti isso, que se eu abandonasse a Rádio Globo, e a Rádio Globo ainda é muito forte, ainda é um ícone do rádio AM e é um ícone do rádio brasileiro, como a Rádio Nacional também é. Então eu acho que eu não podia largar. O meu feeling dizia que eu não podia largar o microfone da Rádio Globo. Por isso eu preferi compor com a direção de ficar na 98. Tanto que eu tenho uma presença na 98 diária. 20 para as 5, todo dia eu entro com o Zeca Marques, dando show da galera, batendo um papo, show de bola. Mas não é o papo só de futebol. Então, de repente, eu converso, olha aqui, a Fernanda Keller, sabe quem é a Fernanda Keller? Aquela gatinha, lá de Niterói. Pô, ela foi a terceira lá no Havaí, olha, teve que pegar de bicicleta, nadar, correr. Já preparo. Quer dizer, um negócio bem leve para a dona de casa, o perfil do ouvinte da 98 naquele horário. Se eu começar a dizer assim, olha aqui a relação do Vanderlei Luxemburgo, que saiu hoje, aí não tem nada a ver. Tem que ser uma coisa balanceada, adequada ao aquele público que está ouvindo a FM naquele horário. Agora, você inclusive, no último jogo de basquetebol, Flamengo e Vasco, nós tivemos alguns problemas de segurança na quadra, tivemos falta de segurança nas arquibancadas. O que você acha, por que o futebol leva essa insegurança ao público que vai assistir aos jogos e leva para o basquete, porque quem estava ali era a torcida de futebol e não a torcida de basquete? Olha, tem vários fatores. Primeiro que a violência você vê nas ruas. No jogo de basquete, especificamente, eu acho que primeiro o Cláudio Mortari, treinador do Flamengo, transmitiu uma insegurança muito grande e um nervosismo muito grande para o grupo dele. O Oscar foi um cara muito mais equilibrado do que ele naquele jogo da terça-feira. Segundo lugar, o árbitro Sérgio Pacheco se mostrou inseguro e os jogadores tomaram conta dele durante o jogo todo. Isso tudo transmitiu lá para cima. Paralelamente com isso, eu falo uma coisa que às vezes os oficiais vêm e reclamam comigo, oficiais PM. A polícia militar é mais polícia e menos militar.
Porque quando há movimentos de massa, quando tem instrução militar, você tem um planejamento. Não é porque eu seja oficial da reserva R2, que eu fiquei 2 anos no CPOR para sair segundo tenente, aquelas coisas todas, que eu aprendi, não. Você está a cavalo para dominar multidão. Eu saio de São Januário em jogos de confusão, vejo o cavalo quase atropelando o carro no meio de carro. Quer dizer, a cavalaria não foi feita para isso. Cavalo é para dominar multidão, cada cavalo controlando de 100 a 200 pessoas, de acordo com o espaço geográfico que tem na frente. Segundo lugar, quando há confusão na arquibancada, eu olhei, por exemplo, no Maracanãzinho, era um tal de cada soldado, um dava uma cacetada aqui, o outro dava ali, não havia uma ação conjunta, não havia comando, não havia instrução militar. Eu vi um PM levar um escorregão na quadra e um tombo, que o cacetete dele foi para longe. Aquilo, ele tem que obedecer um comando. Não é cada um tomar iniciativa, senão vira briga de rua. Briga de rua. E quando eu vejo a PM no confronto com o polícia, com o torcedor, o que eu vejo é briga de rua. Eu digo isso e repito, a polícia militar tem demonstrado em ações públicas que não tem instrução militar. Mesmo os comandantes, mesmo os oficiais, porque eu sou do tempo que um pelotão era comandado por um tenente, uma companhia por um capitão com 3 pelotões e um major, um tenente-coronel, comandar um batalhão. Então, você tem ações conjuntas, você vai fazer planejamento estratégico até de guerrilha, cara. Olha aqui, na época da Revolução, eu estava fazendo estágio na tropa, no 1º RI, no Regimento Sampaio, que era um regimento de escola, de elite, né? E eu me lembro muito bem, a gente tinha que aprender até o que era uma guerrilha, como é que os caras poderiam montar para desmontar estratégias, né? E eu não vejo hoje estratégia. Qualquer serviço hoje, seja militar ou civil, ele tem que se basear numa estratégia. E qualquer trabalho nosso, por exemplo, vou cobrir o padre naquele dia 12 de outubro. A gente montou um planejamento em 24 horas. O Apolim saiu da Rádio Globo, eu durante as férias. Eu quando cheguei, tinha um jogo no dia seguinte, tinha que montar uma estratégia para 24 horas. Em 24 horas. Eu vou botar no microfone todo mundo assim? Não. Eu nunca trabalhei sem planejar. E eu acho que o segredo de todo o trabalho é planejamento. Até na sua casa. Lógico. Você com a sua mulher, se você não planejar, a sua vida financeira, você não vai ser bem sucedido. Né? Ô, Tasso, dá um pulinho aqui. Aqui nesse aqui. Vai nesse aqui. Vai nesse aqui. É que tem muito. Se for de escola de samba, eu sou vila, hein? Sou vila e não abro, hein? Foi o primeiro prazer de rever o Zé Carlos Araújo aqui na Rádio Nacional. Prazer que é muito bom. Né? Agora eu queria fazer 2 colocações em uma para o Zé Carlos, né? Justamente no que diz respeito à televisão. Né? A tua experiência em televisão passa pela tua ideia, vira narrar futebol pela televisão. Eu queria que você também falasse, e eu me lembro de uma experiência que você teve na TV Manchete, narrando Carnaval. Inclusive no ano que eu comentei para a CNT, o papo é de que você seria, eu fiquei até torcendo para que se confirmasse, que você seria o narrador da CNT. Queria que você falasse dessas experiências em televisão. Olha, eu vou te dizer uma coisa, a experiência na Manchete gerou uma ciumeira danada, e foi um negócio que eu não gosto nem de tocar, porque eu fui para lá com a experiência de rádio e com um pouquinho que eu tinha aprendido na TV Globo, né? Fiquei 5 anos na TV Globo, eu fui convidado para fazer o desfile de sábado, desfile do Grupo 2. Agora é nego fala Grupo 1, mas é o segundo grupo. Agora grupo de acesso. É segundo grupo. Aí eu fui fazer sábado lá e eu, logicamente, estudei tudo aquilo sobre as escolas, a Lins Imperial, como é que é. A minha Rocinha, porque eu morava em São Conrado, então eu estava torcendo pela Rocinha, que estava aparecendo ali, cheia de moral e tal. Então, o Luiz Carlos era o presidente na época. Então eu me lembro que eu me preparei. Então, ao me preparar, a Manchete tinha uma equipe também com o Zé Carlos Rego, com o Marçal, com o Haroldo Costa. Terezinha Monte, né, que também comentou. Terezinha Monte também. Então eram pessoas que me ajudariam. Então eu não tinha que dar de gato mestre. Então eu tinha que comentar aquilo que estava relatando. E uma coisa que eu aprendi com o Wilton Franco e o Wilton Gomes em televisão, em grandes eventos, é você se limitar à telinha. O que o Vanucci faz hoje. Entendeu? Aquele negócio, falou você e tal, não sei o quê. Olha aí, pô, que beleza. Olha lá, avião, aquele negócio do aviãozinho que a TV Globo faz. Aquilo saiu exatamente das palavras do Vanucci.
O Vanucci foi quem construiu aquele avião, que hoje passa quando pinta um avião na tela, né? Então, essa experiência foi muito boa. Eu adoro a latinha, mas eu fiz um acordo com eles. Não vou trabalhar com o microfone de vocês, não. Vou levar meu equipamento. E aí vem um detalhe que eu acho que a televisão peca pra caramba. O Carlos Paulo vai concordar comigo. O monitor de televisão, ele tem tendência a ter os sons mais graves do que o rádio comum, ou seja, as frequências mais baixas. E quem trabalha em televisão, na parte de áudio, não se importa muito em equalizar. Chegou a imagem legal, o nego bota na caixa, manda pro ar. E eles acham que aquilo está Fora bom. o ponto, né? Aquele cara gritando no teu ouvido, É. né? Então o que eu fiz? Eu levei o meu Shure, eles tinham um equipamento, eu não gostava daquele equipamento. Era até um labial, mas não era um labial, mas ele não tinha médios e não tinha graves, ele tinha muito agudo, ficava muito lata. Então agora esse último, até eu falei com o Luciano do Vale, que ele transmitiu pela Band, exatamente, o microfone dele tinha um som inteiramente diferente dos outros e tal. Então o que eu fiz? Eu pedi um colega nosso da Rádio Globo para ir lá para a Central da Manchete quando eu entrasse para fazer um teste e equalizar junto com um coleguinha que já era da Rádio Globo, que trabalhava lá. Então, porque eu achava o áudio o fator de combinação da emoção do carnaval. E eu achava aquele som ruim muito grave. E eu dei uma equalização para minha voz, que eu achei que ficou legal. Depois eu gravei e gostei. Aí depois nunca mais me chamaram. Pelo contrário, havia um pool da TV Globo, o pessoal estava dizendo assim, pô, tá precisando lá na TV Globo, só tem o Vanucci e tal. Mas aí gera ciumeira, para querer carnaval é desgastante, é muito desgastante. E são muitas horas, mas eu gosto. Mas teve um ano daqui, foi em 93, se eu não me engano, que assim, você estava começando a fazer a mesa redonda na CNT. Que me chamaram para fazer isso aí. Inclusive torci para... Mas ali, sabe o que acontece? Ali eu ia vender para como eu faço com a mesa redonda. Agostinho Gomes, esse é bom também. Boa, basquete. boa. Ele que radiou basquete agora? Terça-feira? Não. Ah, não? Porque o Agostinho me lembra aqui também transmitindo grandes basquete aqui pela Rádio Nacional. Aí aconteceu o seguinte, esse lance da CNT, eu ia comprar o horário, ia vender, mas o preço que eles me fizeram foi muito alto, a gente não topou. E sobre a ideia de vir a narrar em televisão, se algum dia eu parar com rádio, eu vou narrar em televisão, desde que eu tenha liberdade de implantar um estilo que a televisão não adota hoje. O padrão global de televisão, de narração de futebol, ele já foi rompido quando o Galvão saiu da primeira vez da TV Globo. Porque quando o Luciano estava lá, outro dia o Luciano ainda está lembrando isso para mim, ele vinha com um manual. O que ele podia dizer, o que ele não podia dizer. Então, hoje o Galvão já comenta o jogo, o Galvão já opina, e na época não era permitido, vinha o cara que gritava atrás de você. Tanto que o Osmar tinha a mania de falar, pimba na gorduchinha, os caras, para com isso, não pode repetir mais isso. Então gritava, era o Armando. Nosso mestre Armando vinha na Agora, você acha que o Zé Cunha foi um dos melhores eu acho locutores de TV? Que inovou. Eu tenho uma saudade muito grande de um cara que eu fui fã, quer dizer, anterior ao Zé Cunha, foi o Geraldo José de Almeida, né? O Geraldo foi, para mim, o grande revolucionário da televisão, narrando. Isso numa fase posterior a um cara que eu não posso te render homenagem, foi um dos pioneiros aqui, e tem ainda hoje uma das vozes mais bonitas, que é o Luiz Mendes. O Luiz Mendes narrando na televisão, ele era preciso, claro. Luiz Mendes, Rui Viotti, Geraldo José de Almeida, e o Cunha veio numa geração posterior. Deixa eu fazer, nós estamos praticamente quase no final do nosso papo de esportes. Seria o momento mais importante que você passou na Rádio Nacional, o Campeonato Mundial em Tóquio? Essa seria a grande transmissão que você fez em 81, aliás. 81. Foi. Eu posso dizer que foi porque o Flamengo foi campeão, e além do mais, eu me lembro que aqui na Rádio Nacional, eu fiz 2 LPs, um do Flamengo, campeão do Brasil, e um do Fluminense, campeão carioca. E a gente vendeu pra caramba, com a CID. E então, isso aí, é um negócio que, não é? Quer dizer, foi a repercussão de um trabalho que a gente começou aqui do nada, do zero. A Rádio Nacional, quando eu vim para cá, ela tinha um anunciante que era um whisky Green Gold, sei lá,
acho que nem existe mais, pagava uma merreca, mas quando eu vim para cá, eu já estava na Rádio Globo, eu estava saindo da Rádio Globo, eu estava vendendo já o futebol da Rádio Nacional. Porque eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, que meu pai estava com câncer, estava à morte, e a Rádio Globo me tirou do microfone e também não me deixava sair. Então, agora você imagina, um cara proibido de trabalhar, perdendo o pai, que foi meu maior ídolo, foi o homem que eu mais admirei, e de repente impossibilitado de fazer aquilo que mais gostava, né? Então foi um momento mais difícil, por isso que eu acho que as emoções que eu vivi aqui dentro, eu não posso esquecer as Copas de 78, 82, mas o Mundial do Flamengo em 81 em Tóquio foi um negócio assim emocionante. Mas a maior surpresa, não sabe qual foi? Não, foi a minha estreia. Quando eu estreiei em 6 de fevereiro de 77, fazendo Brasil e Colômbia, lá em Bogotá, a gente estreou com uma estrutura toda da Rede Caracol à nossa disposição, inclusive com carro na rua e com linha permanente, 24 horas, que a Rádio Globo não esperava. Então, quem montou em 74 linha permanente lá na Alemanha fui eu, então eu já estava por dentro disso, sabia como planejar. Então a gente fez de surpresa, linha permanente, carro na rua, o Oster era amigo do Oscar Renteria, ainda somos, agora todos somos amigos. Então a gente fazia o show da madrugada ao vivo de Bogotá, sábado para domingo aqui, na Rádio Nacional. Então foi um negócio assim, eu acho que foi o momento mais importante, foi aquele impacto de você, chegar nos caras aqui. Agora, o curioso, você não sabe qual é. Eu não tinha dinheiro para pagar pesquisa, né? Então eu botava estudante para fazer pesquisa. Fazendo palestra em faculdade de comunicação. Aí sabe o que os caras faziam? Eu fazia uma pesquisa assim, qual é a rádio que você está ouvindo? Dava a Rádio Globo assim, disparado. A Rádio Nacional vinha em terceiro, Tupi era segundo. Aí, qual é o locutor que você está ouvindo? Já dava eu bem acima da Tupi. Aí eu digo assim, peraí, os caras, alguma coisa está errada. Os caras estão me ouvindo achando que estão ouvindo a Rádio Globo. Então o que eu fiz? Aí me deu aquele clique de mudei e gostei e tal, para chamar a atenção que eu tinha saído da Rádio Globo vindo para a Rádio Nacional. Então foi por isso. O Luiz Brilini achou na época que eu estava debochando, mas não era não. Quais os momentos mais difíceis? Foi você sair da Globo e vir para cá, como você disse no início desse papo, que seria um grande desafio, sair daqui e voltar para a Globo, que você largou logicamente um esquema que você criou e que você levantou, ou será o próximo agora quando você passar para uma FM? Difícil, hein? Porque eu acho que o momento mais difícil para mim foi quando eu saí da Rádio Globo para vir para cá. Primeiro que eu estava largando 14 anos de casa. Segundo, eu estava 2 meses fora do microfone, desempregado, porque suspenderam meu contrato, denunciaram a Bert e impedido de trabalhar aqui com editoriais no Jornal o Globo, pressão no ministro das Comunicações. Então, imagina como é que eu sou. Eu não recebi um telefonema de um amigo. Ninguém ligava para mim. Eu fui ao banco pegar um empréstimo e comi durante 2 meses aqui no 22 uma quentinha que o Cosme apanhava para mim aqui na... que vinha com uma goiabada em cima, assim. Era aqui na Beneditinos ou Dom Gerardo, não sei bem. Era uma pensão que tinha ali, ele trazia aquela quentinha. Ainda vinha a goiabada. A goiabada vinha em cima. Ainda comia a goiabada quente. Esse foi o momento mais difícil. Mais difícil, né? Obrigado, Zé Carlos, pela sua presença aqui no Papo de Esporte, abrilhantando como sempre. Obrigado, porque nós agradecemos. Eu sei que você tem muitos afazeres em vir aqui para conversar com a gente. Olha, quero agradecer a vocês o carinho, o prazer de rever o Índio, todos vocês aqui. Eu tenho essa casa no meu coração porque vivi aqui 7 anos, e 7 anos muito importantes na minha vida profissional. E tenho certeza de que o público que nos ouve essa hora em todo o Brasil há de relembrar sempre esta marca que representa a história do rádio brasileiro, que é a história da Rádio Nacional. Obrigado e parabéns pela direção hoje do Carlos Zaru, que eu conheci como repórter, hoje presidente da Rádio Brás, e tanta gente boa que está aqui dentro, como o José Sobral, o Jorge Guilherme, que é um cara que mais entende de radiojornalismo dos que eu convivi até hoje. Parabéns a vocês pelo trabalho e cada vez mais sucesso, que o sucesso de vocês é sucesso para a gente também, é sucesso para o mercado.
Obrigado a todos. Papo de Esporte fica por aqui. Vem o Nacional Informa e depois o No Mundo da Bola para o Brasil inteiro com a Seleção Nacional do Rádio. Papo de Esportes.